né? E ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo essas habilidades que Deus já deu pra gente. E o que a gente pode fazer com ela? A gente pode enterrar e não usar os talentos que Deus nos deu. A gente pode ser mediano, né? Então, se eu já sei, como por exemplo, o Leandro, ele tem um talento, ele tem uma habilidade de ouvir, de só ouvir uma música, ele consegue lá desenvolver as notas e tocar, e ele consegue se desenvolver nisso. Mas aí que está esse talento que Deus deu para ele. O que o Leandro quer fazer com isso? Ele quer ficar mediano, ou ele vai querer se desenvolver, vai querer se capacitar, vai querer estudar, buscar recursos e formas para desenvolver o talento que Deus deu para ele, já quando ele nasceu, né? Então, grava isso. O talento é aquilo que Deus nos dá quando a gente nasce. É um presente que Deus nos deu, né? E aí a gente vê vários exemplos. Tem, por exemplo, pessoas, um poeta, né? Ele tem uma habilidade com as palavras, né? Ele consegue articular as palavras no texto de forma que elas combinem, que tenha rima, né? E ele é um poeta, porque ele tem habilidade com as palavras. Aí tem um músico, tem um pedreiro, um carpinteiro, um vendedor, né? Ele tem habilidades. Então isso é talento. E falando, e assim, só mais uma parte, se você, por exemplo, é um bom aluno, estude para ser excelente. Então isso é desenvolver o potencial, a habilidade, o talento que Deus te deu. Então se você é um bom músico, estude para ser excelente. Se você é um bom pedreiro, estude para ser um excelente pedreiro. Se você é um bom professor, estude para ser um excelente professor. Amém? E dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo na vida de pessoas regeneradas, com o propósito de edificar e abençoar o corpo de Cristo. Deus nos concede os dons por meio da sua graça no momento da conversão. Então, quando a gente aprende que quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo. É isso que a gente aprende? Então, no momento que a gente nasce de novo, Deus ele tem mais um presente para a gente. E esse presente se chama dom espiritual. Né? Então, assim, não existe a Márcia tem um dom, mas eu não tenho. Né? O Leandro tem um dom, mas eu não tenho. Deus ele dá um dom para cada um de nós no momento da nossa conversão. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem sobre nós e ele vem com dons. E esses dons precisam ser manifestados para a glória de Deus. Amém? Então não existe eu não tenho dom. Que isso fique claro na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, de uma vez por todas. Todos nós temos dons. Às vezes a gente conhece um dom, né? É um dom que eu conheço, eu sei que eu tenho. Mas Deus ele pode te dar 2 dons, 3 dons. E às vezes a gente fica tão autossuficiente no dom que Deus deu pra gente, que a gente acha que eu não preciso ouvir mais nada sobre o dom, porque eu já sei. Eu já sei que eu tenho o dom de ensinar. Eu tenho o dom de ensinar, pratico o meu dom, uso em favor do corpo de Cristo. Então eu não preciso, Deus não tem mais nada para me falar sobre o dom, porque eu já entendi que o meu dom é ensinar. Só que a gente se engana. E é isso mesmo que o diabo quer, que a gente se engane, para que a gente fique limitado a um único dom, sendo que Deus ele tem vários dons e ele dá da maneira que ele quer, para quem ele quer, para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos lá. Dom é como se pegasse, mas eu achei bem legal. Eu estudo uma palavra que eu estava ouvindo e o pastor disse assim: dom é como se pegássemos algumas características da vida cotidiana do cristão e colocássemos uma lente de aumento. Né? E aí tem alguns exemplos. Por exemplo, todo cristão ele deve evangelizar, amém? Amém. A gente tem que evangelizar. Independente do lugar que a gente esteja, a gente tem que estar evangelizando. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não faz, mas a gente sabe que a gente tem que fazer, não é isso? Então, mas aquela pessoa que tem o dom de evangelizar, ela converte até poste, não é assim? Porque ela tem o dom. Então, às vezes a gente fica procurando a hora certa, o lugar certo, o momento
vai ser usado ali para abençoar aquela pessoa, para ensinar, para falar, olha, aqui fica isso, aqui fica aquilo. Como pais e mães, a gente ensina todo dia, o tempo todo, né? Mas quem tem o dom do ensino é especial, né? Então, assim, o dom é como se a gente colocasse uma lente de aumento naquilo que todo mundo já tem que desenvolver. Eu tenho que evangelizar, mas quem tem o dom faz de uma forma especial. Mas não é por isso que eu não vou fazer. Amém? 1 Coríntios 12, 1. Eu vou abrir aqui. Diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Por que isso? Né? Por que a ignorância? É a falta de conhecimento, né? Então, quando a gente, o que essa palavra diz pra gente? Que Deus não quer que a gente seja ignorante. Porque quando a gente não conhece alguma coisa, a gente fica vulnerável. Né? Se eu não conheço, se eu não domino, eu fico vulnerável. Então, Deus, Ele não quer que a gente seja ignorante. Né? Então, use o seu dom com entendimento. Não fazendo julgamentos ou se enchendo de orgulho, se considerando mais importante que o outro. Quando não entendemos o real propósito do dom que Deus nos deu, podemos facilmente agir de forma precipitada e imatura. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos traga equilíbrio. O orgulho pode nos confundir e nos levar ao fanatismo religioso, e desta forma não damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Então, cuidado com isso, né, gente? Porque às vezes a gente olha, existem dons que eles vão estar mais em evidência, naturalmente. Então, quem está aqui no louvor vai estar mais em evidência. E às vezes a gente acha que dom é só quem canta, só quem toca, né? Porque está em evidência. Ou então a gente acha que aquela pessoa, o dom dela é mais importante que o meu, porque eu tenho o dom de oração. E eu fico lá dentro e ninguém está me vendo. Então, aquela pessoa é mais importante que eu. Né? Então, assim, cuidado com isso, gente, porque às vezes a gente pode se enganar e deixar, quando a gente olha para o dom do outro, deseja o dom do outro, a gente pede que Deus mova o Espírito Santo dele através de nós. Quando a gente deixa de fazer o nosso dom, ou alguém vai fazer e não vai ser excelente, porque o seu dom, porque o dom que você conheceu, né, é especial, ou você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de servir, né? Quando o corpo de Cristo fica vulnerável? Pergunta isso para a pessoa que está do seu lado. Quando o corpo de Cristo fica vulnerável? Quando olhamos ou desejamos ver o dom do outro, deixamos de fazer aquilo que Deus nos confiou. E assim o corpo, ou seja, a igreja, não exerce todo o seu potencial, se tornando fraco e vulnerável. A gente vai lá em Romanos 12, do versículo 4 ao versículo 8, diz assim, eu vou ler direto para a gente não perder tempo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Então, queridos, não existe dom mais importante. Se nós somos como um corpo, cada membro tem o seu papel, cada membro é importante, né? Então, se uma mão deixa de fazer a sua função e o pé for fazer por ela, ele pode até conseguir fazer algumas coisas, mas ele não vai, o corpo não vai exercer todo o seu potencial. Se a cabeça deixa de fazer a sua função, a gente não vai ver o corpo exercendo todo o seu potencial. Se os olhos deixarem de enxergar, a gente vai desenvolver outras habilidades, mas a gente não vai ver 100% do potencial do corpo. Nós somos um corpo e cada dom é importante se nós permitirmos Deus nos usar. Amém? Amém.
E aí, mais uma vez, eu já falei um pouquinho, mas mais uma vez para avisar. Assim, quando a gente olha para o lado e deixa de fazer aquilo que Deus nos confiou, a gente fica paralisado. E não é tempo de ficar paralisado, é tempo de recomeçar. Amém? Amém. Deus escolheu para você um dom especial, para que você o use para servir ao corpo de Cristo com amor, e dando toda a honra a Ele. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Vamos lá. Diz assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, queridos, que a gente possa usar o nosso dom para a glória de Deus e ver a nossa igreja crescer e amadurecer naturalmente. Amém? Amém. Será que estamos muito individualistas? Será que estamos nos sensibilizando com a dor do outro? A Paty falou um pouquinho sobre generosidade, né? E aí, o Espírito é um só. E a gente se completa, a gente está se completando nessa palavra. O que é usar o dom? Ser generoso com aquilo que Deus te deu. Porque o dom, se ele é guardado só para você, ele não vai servir. Qual o interesse de Deus revelar para você o seu dom se você não está disposto a servir? Se você não está disposto a trabalhar para serviço da igreja, amém? Será que estávamos confusos e embaraçados e por isso não conseguimos desenvolver o nosso dom? Eu passei o tempo desembaraçada, mas em nome de Jesus esse tempo passou. Amém. Será que estamos usando os dons que Deus nos deu? Fomos chamados por Deus para abençoar e sermos abençoados, cuidar e sermos cuidados. 1 Coríntios fala do serviço cristão e do convívio entre irmãos. 1 Coríntios 13, para fechar, por favor, diz assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retira. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. E lá no final do versículo 13 diz assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Então, irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? Espero que tenha esclarecido um pouco a diferença de dons e de talentos. Me abençoou, né? Então, espero ter abençoado vocês também. E a gente, durante o mês de fevereiro, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, para que a gente possa ser sacudido pelo Espírito Santo de Deus para a gente trabalhar para a glória dele. E aí eu queria chamar a Lena para orar por nós nesse momento. E ele pode fechar seus olhos agora. E se você é discípulo de Jesus, você recebeu dons do Espírito Santo, não duvide mais disso. Peça a Deus que te ajude a perceber quais são os seus dons e talentos para servir. Se você entendeu, fique de pé, nós vamos orar por você. Amado Deus, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, eu estou diante de homens e mulheres, Pai. Nós estamos, ó Pai, do lado de homens e mulheres, Pai. Ó Deus, que hoje, Pai, vieram aqui e receberam a palavra, Deus. E a Tua palavra mesmo diz, ó Pai, ó Deus, que ela não volta vazia, Pai. Ó Deus, se alguém não entendeu, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, comece a trabalhar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ó Deus, mas contra as potestades e os principados do mal, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós juntos como a igreja de Cristo, Pai,
paixões, Pai. Ó Deus, eles fluirão como rios